Gente, eu acho até que eu tô colheira, ó. Eu comecei num processo ali, tô com um novo hábito e eu tô ainda me adaptando a isso. Então não tô conseguindo meio que dormir direito, durmo no horário, acordo no outro, enfim. Tá uma bagunça que eu vou contar pra vocês. E me chamou muita atenção uma palestra que eu tava assistindo. Pouquinho, não assisti a palestra toda não, assisti um pedacinho só da palestra. Me chamou muita atenção quando o palestrante ele começou a falar algumas coisas referentes à mudança de hábitos e você começar algo, você ter aquela transformação de vida, enfim. E aí teve uma frase que ele usou ali que me deixou meio preocupada, sabe? E veio a ideia do porquê que tem tanta gente que, para mudar um hábito ou para iniciar alguma coisa, tem sempre uma resistência, né? E basicamente ele estava falando referente à academia, a exercício físico. E eu vim entender o porquê que até mesmo eu tenho aquela trava, né? Muitas vezes a gente tem aquela sensação de, eu não consigo. Eu começo, mas eu não consigo dar continuidade. Enfim, eu tô numa mudança aí, num processo de mudança de hábito, já vai fazer quase um mês. Inclusive, tô me sentindo até melhor, sabe? Tô me sentindo mais leve, tô menos inchada, entende? Não perdi peso significativamente, mas estou me sentindo mais leve, assim, sabe? Então, estou me sentindo mais flutuante. E aí, o que acontece? É, Isso me chamou a atenção, e aí eu resolvi trazer esse vídeo hoje como mais um bate-papo, né? Que a gente tem aquela coisa de para tudo na vida, não só para uma atividade física, um exercício físico que você queira iniciar, mas eu acho que para muita coisa, para você gerar, para você criar um hábito, para você conseguir manter esse hábito, para você estar ali todo santo dia fazendo aquilo, que muitas vezes é o que você quer, mas ele trouxe como algo que ele não quer, que ele não gosta. Mas vocês vão entender, fica aí, sai daí não, fica aí que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer e como que isso é problemático e gera uma certa resistência na gente. É, eu acredito que tudo na nossa vida precisa estar em equilíbrio, né? Corpo, mente, alma, espírito. Eu acredito nesse equilíbrio, né? A gente precisa cada vez mais se desidentificar, eu nem sei se existe essa palavra, mas a gente precisa tirar essa identificação que a gente tem com a mente o tempo todo. Então, a gente sempre acha que a nossa mente, ela é que tem que levar a gente para as coisas, o nosso corpo é que tem que levar a gente para realizar certas ações, e muitas vezes não, né? Tem aquela dificuldade, aquela guerra ali, corpo, mente, e fica aquele desespero, aquela briga. E aí eu estava refletindo sobre essa questão de corpo, mente e espírito, né? Como que eu faço para me desidentificar, para tirar essa identificação da mente, para fazer com que meu corpo ele reaja àquilo que eu quero, a um novo hábito, ou alguma coisa que eu queira fazer de novo, de diferente. Como que eu faço para tirar, né? Para colocar de lado essa mente que tenta me sabotar, essa mente que é cheia de crença, que tem vários paradigmas e que precisa realmente ficar de lado para que, de fato, a intuição, o espírito, as questões espirituais, para mim, são as que, de fato, fazem sentido para a minha vida. Né? Eu quero viver ali sob a intuição, sentir as coisas e fazer. E não deixar com que minha mente e o meu corpo fale. Por exemplo, eu quero acordar 4:30 da manhã para fazer uma corrida e eu vou ficar na cama e não consigo me levantar porque meu corpo ele não consegue reagir. A minha mente ela também fica pensando, poxa, mas está tão gostosinho, né? Porque a gente tem essa identificação, está acostumada a estar na cama, no quentinho. E isso a gente pode trocar para qualquer coisa, gente. Eu não estou falando só de atividade física, de exercício físico. É só porque a frase que essa pessoa falou na palestra, que eu vou comentar com vocês aqui, que eu achei muito problemático, é algo que a gente pode perceber no geral no mundo. Então, o que foi que ele falou? Ele disse que
para ele ir para academia, que é uma coisa que ele não gosta, que ele, enfim, é uma coisa que para ele, né, ele poderia não fazer, mas ele sabe que ele tem que fazer, que ele é obrigado a fazer, que ele tem que ir para academia, basicamente assim, sabe? Basicamente tem essa questão ali por trás do tem que fazer, nas palavras dele. E aí ele comentou que basta ele passar da porta que ele já que para ele já tá tudo bem, que para ele o objetivo dele é passar da porta na academia, tá ali, ele entrou, para ele já o objetivo dele já foi atingido. O restante é com o personal e enfim, com a proposta da atividade física, né, do exercício físico que ele se propôs, que ele resolveu fazer, que é uma academia. Então, para ele, bastou passar na porta, já ele já se sente ali vitorioso, porque ele sabe que entrando, que a dificuldade dele é chegar na porta dessa academia. Então, eu achei isso muito problemático, porque, gente, existem N tipos de atividade de exercício físico que você possa se identificar. Vamos colocar, a gente está falando de exercício de atividade física, vamos colocar isso. Existem N possibilidades. Se a pessoa, muitas vezes, quer fazer uma academia, mas ela está tendo dificuldade, está travando ali, não consegue ir. E hoje a gente tem várias opções de academias com sauna, com isso, com aquilo, outro. Tem aquelas academias com planos que são atrativos, muitas vezes interessantes, que você paga ali parcelas suaves, mas você fica preso durante um ano, né? Tem muitas academias que funcionam dessa forma. E aí você vai lá e opta, quero fazer uma atividade, um exercício físico, vou fazer o quê? Academia. Para academia, porque é o óbvio, né? Para muita gente isso é o óbvio. Mas existem várias opções e várias formas da gente se movimentar e exercitar o nosso corpo. Como eu falei, a gente precisa sim, eu sinto essa necessidade, falo por mim, gente, eu não sei se vocês aí também. Como eu estou buscando a espiritualidade, eu sinto essa necessidade de tirar a mente do foco e ser inteiramente, tá inteiramente ali ligada e voltada à espiritualidade. Então, o que que acontece? Se eu estou o tempo inteiro deixando a minha mente me guiar, me levar, me pautar, me basear, eu muitas vezes não consigo deixar com que essa minha espiritualidade ela floresça, ela cresça, eu consiga sentir ali a intuição, viver mesmo baseado na espiritualidade, viver mesmo com a proposta que eu quero de vida, que é sentir cada vez mais o universo criador na minha vida. Então, eu acredito que o exercício físico, para mim, ele me ajuda, né? Me ajuda a silenciar essa mente barulhenta, me ajuda a acalmar essa mente confusa, essa mente cheia de crenças, cheia de loucuras. Para vocês terem uma ideia, ontem mesmo, eu estava acordando durante a semana inteira, 3 horas da manhã, não sei por que cargas d'água. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que é para meditar? Será que é alguma coisa desse tipo? E aí, ontem, eu acordei 3 horas da manhã, só que eu acordei 3 horas da manhã com a mente bem barulhenta, com aquela agonia, aquela confusão, a mente toda, entendeu? E aí, o que foi que eu resolvi fazer? Levantei e fui fazer uma corrida. Então, eu fui correr. Disse, ó, se eu for meditar, ainda mais aqui, sentada na cama, eu vou acabar dormindo, né? E aí eu peguei, levantei, tomei o meu banho, vesti uma roupa e fui correr. E fui correr. Então, por isso que também, essas olheiras, porque eu estava ali com aquele processo de acordar todos os dias, 3 horas da manhã. Aí Leonardo disse, Ana, tira o celular de perto de você, né? Quem sabe não melhora. E hoje, graças ao Criador, eu consegui acordar ali 6 horas da manhã, fui fazer a minha atividade, que eu vou contar para vocês qual é a atividade e por que que eu acho que muitas vezes as questões elas são simples, a gente aqui dificulta a banana toda, é um negócio que, meu Deus, por que a gente dificulta tanto as coisas assim? E aí, por isso, né, ainda estou nesse processo de tentar entender o horário que eu durmo, o horário que eu acordo. Eu não sou uma pessoa que durmo cedo, então tá meio bagunçada ainda as coisas aqui pro meu lado. Porém, todavia, entretanto, sim, criei um hábito de estar fazendo ali exercício físico, que era o que eu queria, para deixar com que a minha mente fique mais calma, mais leve, mais tranquila. Ontem eu saí, estava com a mente atribulada, saí 4 e pouca da manhã,
Vi o nascer do sol, coisa mais linda. Aqui próximo tem uma praia. Coisa linda, linda, gente. Infelizmente, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês quando eu for. Acho que amanhã eu vou novamente. Porque eu moro na capital, né? Salvador, e enfim, a gente sabe que tem ali criminalidade e tudo mais. Enfim, se fosse só levar o equipamento ali, tudo bem, mas muitas vezes vem violência em cima, então eu tenho um certo medo de sair com isso. Não sei se eu estou pensando dessa forma, eu acabo atraindo, mas eu tenho um certo receio de levar equipamento de gravação, essas coisas para rua. Mas, quem sabe um dia eu perca esse medo e aí leve e vocês consigam ver a coisa mais linda que é ver ali aquele sol nascendo. Então, eu me desafiei a sair e quando eu voltei, a minha mente estava. Ainda fui para a atividade que eu estou fazendo agora, né? Fui lá, treinei com eles, voltei para casa, fiz mais ou menos o que uma hora e pouca de corrida ali com caminhada, porque ainda estou pegando aquele condicionamento. E depois fui para a minha atividade, né? Para o meu exercício físico que eu estou fazendo ali, voltei para casa, eu estava leve, eu estava tranquila, minha cabeça, minha mente estava, meu Deus, cadê? Nem lembrava mais o que era que tinha deixado a minha mente tão barulhenta, o que é que tinha me deixado tão agoniada. Então, essa fala desse rapaz, ele foi, para mim, na minha opinião, é problemático porque quando você pensa em se movimentar, em movimentar o seu corpo, a maioria de nós seres humanos, seres mortais, a gente sempre pensa em academia, é o que está disponível em todos os bairros, você acha uma academia para se exercitar. Porém, todavia, entretanto, gente, como eu falei, é mais simples do que a gente pensa. No quesito atividade física, exercício físico, movimentação do corpo, a gente pode encontrar qualquer outra atividade, qualquer outro exercício que dê prazer. Eu vi as fotos de um professor meu, foi um professor de inglês, que bebia, era ali, tinha aquela barriguinha ali de cerveja, e era um cara de farra e tudo mais, e hoje ele trocou essa vida por correr. Então ele participa de maratonas, ele corre, enfim. Conheço também uma outra pessoa que fazia minhas unhas, que era a minha manicure, e ela hoje acho que é ciclista até profissional. Ela comprou uma bicicleta, comprou a roupinha dela ali adequada e ela pedala por tudo que é campo com o pessoal. Todo evento que tem de ciclismo, tudo que tem, ela participa. Então ela faz ciclismo. Uma vez eu fui na praia, bem cedinho, tinha uma senhorinha nadando, uma idosa nadando. E dava para perceber que não só ela, mas tinha um grupo de senhoras, que elas faziam isso todos os dias. Então ela praticava natação ali no mar, gratuitamente, 0800. Também tinha uma outra que fazia caminhada ali, na água ali, que é muito bom também para circulação. Tem gente que gosta de fazer treino funcional na praia, tem gente que gosta de fazer crossfit e vários outros esportes, exercícios que você pode se identificar e fazer. Não necessariamente você precisa estar numa academia, puxando ferro, barra, tomando whey, sei lá o que, entendeu? Então, a problemática da fala dele é de eu não quero ir para academia, eu não gosto, basicamente isso, mas estou chegar na porta, se eu conseguir passar da porta, meu objetivo já foi atingido. Lá dentro, o personal ele resolve ali a minha vida, eu faço, pronto, tá pago, né? Geralmente tem assim que o pessoal fala, tá pago. Tá pago o quê? Tá pago para quem? Se a gente se exercita para o nosso corpo, para nossa mente, para o nosso bem-estar, né? Então, não é nada para ninguém, não é nada para o outro. Você está fazendo para você. Se você está fazendo para você, seria interessante você fazer algo que você de fato se identifica e gosta. Gente, que barulho é esse, pelo amor de Deus? Passado a propaganda do supermercado. Então, você pode trocar isso que eu estou falando por qualquer outra coisa. Exercício físico, por qualquer outra atividade. Porque assim, a gente está virando mas a gente está virando um bando de robô, sabe? Tá tudo muito mecânico. Se só tem academia no meu bairro, eu só vou fazer academia. Mas eu tenho certeza que no seu bairro deve ter algum outro tipo de atividade que te atraia mais. Então, para mim, a atividade que me deixa contente, que me faz feliz, que eu me sinto bem, é funcional. Ou treino funcional ou crossfit. Só que assim, crossfit eu não me dei muito bem, não. Eu cheguei a passar
um mês mais ou menos, num box de CrossFit, foi bacana, foi legal, mas eu precisei me mudar, então não deu mais para ficar ali. E aí eu fui em um outro, fiz uma aula experimental e acabei me lesionando. Então eu fiquei 7 dias sem conseguir andar, sem conseguir sentar direito. Fiquei muito mal mesmo. Nem eu tomava relaxante muscular e mesmo assim as dores não passavam. Então o pessoal não teve a responsabilidade ali de entender que eu estava, depois de muitos anos parada, eu estava retornando, acabei pegando muito peso, eu fiz muita coisa que eu não devia ter feito. E, tipo, isso monitorada pelos professores, mas mesmo assim, eles deixaram eu fazer ali. E aí eu fiquei muito mal, acabei me lesionando, né? E foi ruim, acabei ficando com um certo trauma. Então, para mim, o treino funcional é o que eu gosto de fazer. E agora eu estou gostando muito da ideia de corrida. Eu até estou participando de um grupo agora, onde eu pretendo ver ali as maratonas, as coisas que estiverem, porque eu estou me desafiando. Não é nada sobre o outro, é sobre mim. Então, se é sobre mim, eu preciso fazer algo que me faça feliz, que me deixe contente, que eu consiga me sentir bem, leve, sabe? Não é algo pesado, não é algo. Eu também quero, viu? O Leonardo tá ali fazendo uma tapioca, que a gente vai tomar um cafezinho. Então, e a tapioca dele é muito boa. Então é isso. Se é uma coisa que é para mim, por que, que eu preciso fazer obrigatoriamente entrar numa academia se é uma coisa que eu não gosto? E eu realmente, de fato, não gosto. E é engraçado que eu voltei para ao mesmo treino, funcionar o mesmo box, né? O mesmo centro de treinamento que eu treinava há 5 anos atrás, antes da PAN. E aí, da pandemia, eu encontrei com duas colegas na rua, primeiro uma, depois outra. Eu disse, bom, o que, que o universo está querendo me dizer? É isso que eu quero, né? Cada vez mais a minha intuição ali aguçada. E aí, quando eu percebi que opa, eu estava querendo voltar a fazer uma atividade, um exercício físico, encontrei com duas pessoas do centro de treinamento. O que está querendo me dizer? E aí, no dia seguinte, eu me matriculei e voltei, né? Mas eu estou começando a querer me jogar mais, cada vez mais na corrida, né? A funcionar é bacana que lá a gente faz musculação, eu acho interessante, bacana, músculos e tudo mais. A gente desenvolver ali os músculos e tudo. Porém, a corrida também está me deixando muito contente, está me deixando bastante empolgada, né? A ideia de começar. Então, assim, você pode trocar, como eu falei, para qualquer outra coisa, né? Hoje, cada vez mais, a gente vê as pessoas fazendo aquilo que gostam. Então, acabou essa história de, quem disse que para trabalhar você tem que ganhar dinheiro, não tem que gostar do que faz, não existe isso. Essa nova geração está provando mais do que, está provando cada vez mais que não existe essa ideia, essa história de que a gente tem que trabalhar em algo que a gente ganhe dinheiro, né? Vou trabalhar só para ganhar dinheiro, só para me sustentar, só para pagar, sei lá, para comer. Não existe isso. Hoje as pessoas estão cada vez mais escolhendo coisas que façam elas ali se satisfaçam, né? Que sintam de fato aquela experiência. As pessoas hoje estão entendendo cada vez mais que a gente está aqui para experienciar. Então, se eu estou aqui para experienciar, por que, que eu tenho que me forçar a entrar numa academia? Me forçar a estar num lugar que eu não quero estar, né? Eu tenho que fazer aquilo que eu me agrado. Para mim é importante fazer exercício físico, sim. Então, eu entro numa atividade que de fato me deixe feliz, que me deixe contente, que eu me sinta bem, que eu me sinta leve, me sinta, sabe? É, sinta que a experiência foi satisfatória e assim eu vou vivendo ali dia após dia, criando ali o meu hábito, porque não é fácil, né? Querendo ou não, mesmo gostando, tem dias que. Inclusive, acho que é um próximo vídeo que eu vou fazer, falando sobre como que eu consigo, né, criar um hábito, porque não é algo que é fácil, né? Mas também não é difícil. Não é dessa forma de, eu passando na porta da academia, já estou ali. é, é, o objetivo é passar da porta da academia, porque eu não gosto, então eu tenho que passar da porta. E ali o treinador, ele vê o que, é que ele faz comigo, o professor, ele vê o que, é que ele faz comigo. Eu não acho que seja dessa forma, né? Eu acho que você tem que estar feliz, você tem que estar contente,
tá se sentindo bem, feliz e satisfeito de ir para aquela atividade, de fazer aquilo ali, de ir para o seu trabalho, de ir para a sua faculdade, para a sua escola, o seu curso, enfim, o que você se propôs a fazer. A gente tem que gostar daquilo, né? Eu me lembro que quando eu ia para a faculdade, a depender do semestre das aulas, eu odiava. Eu dizia, meu Deus, tenho que acordar meu pai de manhã cedo para poder ir. Meu Deus, que eu trabalho a mesma coisa. Eu odiava, eu odiava. E não é bom. A gente tem que fazer as coisas sentindo e gostando daquilo que a gente está fazendo, senão não faz sentido nenhum. Vai adiantar em quê? Para você, a experiência para você, né? Enfim, acho que é esse. O vídeo de hoje foi esse. No próximo eu conto para vocês como que eu crio o hábito. E eu pretendo também trazer uma série ali bacana de como está sendo esse processo para mim, né? De voltar a me exercitar, me movimentar, mostrar para vocês ali como é que está sendo, o condicionamento e tudo mais. Não está sendo fácil, gente. Tem dia que eu chego em casa esbaforida, desesperada, achando que eu não vou conseguir. Mas aí eu volto no dia seguinte cada vez mais renovada, cada vez melhor, cada vez o desempenho vai aumentando, né? E é isso. É, se tiver também algo para compartilhar, coloca aqui nos comentários, né, sobre alguma mudança, alguma coisa, o que vocês acham referente a isso, né? Da pessoa ter que ir para uma academia forçada, ou ir para um trabalho, para um curso, ou qualquer coisa aí forçado, porque tem que fazer, que é obrigatório, que não existe essa coisa de você gostar do que faz. Lógico que você tem que gostar do que você faz. É para você. Tem que amar o que você faz. Então é isso, gente. Eu espero que vocês fiquem bem.